Chega mais nação, vamos reagir aqui agora a Neto, palmeirense, falando sobre a arbitragem referente aí ao lance de Carrascal, se foi ou não foi legítimo, qual é a opinião dele, deixando os créditos na descrição para o canal Opina Pouco. Convido você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e vamos aqui reagir a um corte. Pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E meus amigos, estou fazendo esse vídeo a pedidos, hein? Estou atendendo pedidos aqui, porque eu vi vários e vários comentários sobre isso. Também recebi mensagens na plataforma vizinha para falar sobre isso. Então eu decidi trazer aqui rapidamente as minhas impressões, o que eu acho. Porque eu acredito assim, galera, que esse é um assunto que, embora se trata especificamente de um jogo entre duas equipes específicas, até mesmo que não envolve a equipe do Palmeiras de forma direta, eu acredito que questões de arbitragem, elas devem ser discutidas. Principalmente quando se tem ali algumas variáveis que parece que fogem de um protocolo. Porque eu penso da seguinte forma: todos nós seremos beneficiados ou prejudicados por arbitragem em um dado momento. Isso é um fato. Então, é muito pertinente estarmos aqui para debatermos sobre isso e colocarmos a nossa opinião, porque a rede social, hoje, ela é um termômetro muito importante e até mesmo uma ferramenta de protesto contra algumas práticas que acontecem aí dentro do nosso futebol. E eu posso citar exemplos aqui com vocês que já aconteceu também de lances que fugiram do protocolo. Todo mundo já está cansado de saber o que aconteceu em relação à final da Supercopa, em relação ao procedimento do VAR que resultou na expulsão correta do jogador Carrascal do Flamengo. De fato, aquele lance, eu não questiono a expulsão em si, mas eu questiono o processo, os trâmites, os protocolos que levaram até essa expulsão, ou melhor, aos protocolos que não foram devidamente seguidos. É esse o grande problema da arbitragem brasileira. A priori você tem o lance, o jogo ele termina no primeiro tempo, e enquanto o Carrascal está dando entrevista na televisão a respeito do primeiro tempo, existe uma análise por parte da arbitragem sobre o lance. E aí todo mundo levantou aquele ponto de dúvida. Ué, mas espera aí, a arbitragem ainda está analisando o lance? Mas o jogador já está dando entrevista e está descendo pro vestiário. Obviamente que isso é uma manobra também do jogador, vazar, porque ele sabe o que ele fez. O jogador, ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele tentou deixar o braço. Ele tinha noção muito bem do que ele estava fazendo. Tanto que ele dá a entrevista e vaza do campo. Mesmo com o lance ainda subentendido de que estava sendo analisado. E para mim aí já é o grande problema. Como que a arbitragem autoriza a retirada de jogadores de comissão técnica e até mesmo a entrada da imprensa no campo para entrevistar os jogadores sem ter concluído uma ação que eles começaram logo após o término do primeiro tempo? A arbitragem poderia segurar naquele momento, informa os capitães, chama os dois capitães e fala assim, estamos revisando um lance. Peça para que os jogadores fiquem em campo, permaneçam aqui aguardando o resultado. A imprensa não vai entrar em campo agora. Se for necessário, chama ali delegado da partida para conter ali os ânimos de imprensa, de comissão técnica, e vamos analisar isso para ter uma conclusão ainda imediatamente antes da descida das equipes para o vestiário. Para mim, esse foi a grande falha, uma falha grosseira. Para que servem os protocolos, meus amigos? Se você hoje chega numa unidade de saúde, num pronto atendimento, o cara chega ali com sinais e sintomas de infarto. Existe o protocolo para esse tipo de atendimento. Se o cara chega devido a um acidente que sofreu, um trauma, existe um protocolo para esse tipo de acontecimento. Para que os protocolos eles existem? Eles existem para ser seguidos.
Isso é óbvio, isso qualquer um sabe. E a partir desse momento eu acho que existe uma falha muito grande. Porque permite-se a descida das equipes para o vestiário. Beleza, esse foi o primeiro erro. Depois o jogo volta, eles voltam à análise do VAR e decidem em expulsar o jogador. O jogador é expulso, beleza e tal, o jogo continua. Porém, existe um atraso da equipe do Corinthians em voltar para o campo. Atraso esse que também deve ser penalizado e também deve ser registrado em súmula, o que também não aconteceu. Na súmula da arbitragem não existe a descrição do atraso da equipe do Corinthians. A gente sabe que aconteceu o atraso porque o evento estava sendo filmado. Mas em termos ali de documentação, acredito que a CBF não pode nem penalizar o Corinthians, porque se não existe o documento que está ali escrito e assinado pela comissão de arbitragem relatando o atraso, declarando o atraso, provavelmente não vai ter como você penalizar também a equipe com multa. Penso eu. E agora também aparece um terceiro elemento, que é a questão da interferência externa. A CBF defende que a interferência ela é uma interferência no protocolo dos chefes de arbitragem, apenas para tirar a dúvida se a expulsão poderia ser concluída e finalizada no segundo tempo. Por outro lado, surgem outras linhas de hipóteses. Descumprimento de protocolos, o erro na sequência das coisas, elas abrem margem para teorias de conspiração. Aí já aparece aqueles que falam assim, não, eles foram lá, olharam um replay de televisão e utilizaram aquilo para voltar no lance e concluir a expulsão do jogador. Isso é muito grave, porque a gente está falando de uma final de competição. Isso é muito grave porque em 2024, 2025 e por aí vai, ao longo de todos os anos, a gente tem diversos escândalos de arbitragem. Aí depois surge mais um elemento, que o VAR teria dado um problema técnico no equipamento. E aí é por isso que eles não conseguiram concluir a análise. Mas, de novo, lá na Copa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, o VAR ele foi resetado. A gente até hoje não tem o que aconteceu de fato, se aquele lance era para ser validado ou anulado de fato. Por quê? Porque a justificativa da Confederação Brasileira de Futebol é que teve um problema nos equipamentos e o VAR acabou sendo deletado daquele jogo em específico. E agora, novamente, tem um problema técnico no equipamento que acaba atrasando a possibilidade de análise. Pode ter tido um problema técnico no equipamento? Pode ter, sim, claro. Só que eu acho que isso deveria ter sido resolvido na mesma hora. Ah, deu um problema técnico do VAR, a gente não sabe se vai demorar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, atrasa a partida, mantém o time em campo, mas aguarda o equipamento voltar a funcionar. E outra coisa, você não tem nenhuma alternativa ao equipamento? Não existe ali um monitor reserva? Não existe ali nenhuma tela reserva? Em caso de problema de uma determinada tela, de um determinado equipamento? O grande ponto da questão aqui, meus amigos, é as equipes ter descido para o vestiário sem a decisão. Esse é o ponto. Ah, deu problema. Tá. Então, partida por enquanto, os jogadores permanecem em campo. Ah, mas vai atrasar a partida? Não importa. Às vezes, a questão ali da chuva, cai a energia, a partida acaba retardando. Então, mas se deu problema em um equipamento que diz respeito a fatores e variáveis importantes na partida, porque é muito importante, deve-se aguardar. Da mesma forma como se tivesse acabado a energia no estádio. Quando o equipamento voltasse, agora sim, aguarda, vamos analisar. E aí depois os jogadores se retiram para o vestiário para cumprir ali o intervalo de 15 minutos. É assim que deveria ter sido seguido. Então já começou errando aí. Ficou uma lambança. E quando fica uma lambança, você abre margem para desconfianças. Você abre margem para teorias da conspiração.
E eu não tô querendo tirar o mérito da conquista do Corinthians. Ah, você é palmeirense, tá querendo... Não tô querendo isso, não. Acho que mesmo assim o Corinthians jogou melhor, o Corinthians mereceu ser campeão, porque jogou com mais vontade, com mais garra, com mais raça. Mas a gente tem que separar as coisas, porque outros eventuais erros podem acontecer, como acontece e vem acontecendo disparadamente no futebol brasileiro e também fora do futebol brasileiro. Inclusive, isso vira manchete de jornal, porque, o jornal AS, lá da Espanha, ele falou o seguinte, uma Supercopa marcada por um incidente surreal, no qual Carrascal foi expulso por uma cotovelada em bidon, ocorrida no primeiro tempo. E o árbitro revisou o lance no VAR após um intervalo de 20 minutos e antes do início do segundo tempo. Meus amigos, aqui teve um problema de todos os tipos, de protocolo, de comunicação, e a partir daí abre margem para várias e várias discussões. Será que teve interferência? Será que não teve? Sempre vai ficar aquele ponto de dúvida. A CBF divulga o áudio do VAR, mas apenas um trecho. E fica por isso mesmo. Até hoje eu estou esperando uma conclusão em relação àquele jogo de Palmeiras e São Paulo, em que o VAR foi resetado. Até hoje, nunca tivemos uma conclusão sobre aquele lance, sobre aquele caso. Agora, o VAR teria dado um problema técnico. Então deveria ter aguardado para a decisão. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. É isso aí, nação. Mais uma vez, deixando os créditos na descrição para Opina Porco. Neto, palmeirense aí, bem consciente do que fala. Vejo muitos torcedores do Flamengo acompanhando o trabalho dele, concorda com as opiniões dele também. Então, convido você, se inscreva no canal dele também, ative lá as notificações, curta o trabalho dele, que é um torcedor muito raiz e consciente do que fala, muito honesto em suas palavras e sem clubismo. Independente se é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, ele fala a verdade, ele fala o que ele acha. E mais uma vez eu quero agradecer aí o conteúdo de Opina Porco, expressando aí sua opinião, Tadeu palmeirense. Beleza? Neto, desculpe, Neto. Enfim, galera, Flamengo aí foi prejudicado ou não? Essa é uma ideia aí que vocês podem expressar nos comentários. Para mim foi expulsão clara, mas a forma como foi expulso que abre aí para debates. A forma que ele foi expulso aí tem que ver como é que o procedimento da CBF, a arbitragem, se ele fez correto, se ele não fez. Tanto é que foi de conhecimento público até para a Europa. Esse caso é inédito, nunca visto aí no futebol brasileiro. Alguém que é expulso depois do intervalo. Flamengo, que já tem 3 derrotas, Fluminense, São Paulo e Corinthians, joga hoje, quarta-feira, contra o Internacional, sem Jorginho, porque ele foi expulso lá contra o São Paulo, aquele lance polêmico também da arbitragem, se foi ou não foi pênalti em Arrascaeta. Ele reclamou e o juiz foi lá, expulsou. Existem algumas pessoas que estão dizendo que para quebrar a hegemonia do Flamengo, a arbitragem vai prejudicar o máximo possível. Foi contra o São Paulo, agora foi contra o Corinthians, e o Flamengo precisa dar resposta em campo, que é ganhando hoje no Maracanã, 19 horas, ganhando e convencendo, porque eu não lembro do Flamengo ter perdido 3 vezes seguidas na gestão Felipe Luiz. Então é hora de acordar. Eu acredito sim na reviravolta, acredito sim no trabalho que foi, já mostrou seus resultados ano passado, em 2025, e também no final de 2024, quando Felipe Luiz assume ali no final, ali em setembro de 2024, ganha a Copa do Brasil em cima do Corinthians, e aí mantém um trabalho em 2025 e a gente consegue ver um excelente trabalho de Felipe Luiz com o título da Libertadores, do Brasileiro, da Recopa em cima do Botafogo. E o Flamengo hoje ainda tem muita coisa para disputar: a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa contra o Lanús, Carioca. Então ainda temos sim chances de ganhar muitos títulos esse ano, beleza? Se você concorda com o Neto, se você não concorda, expresse sua opinião aqui nos comentários.
convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Valeu, abraço nação, fui!